Então, gente, boa noite. 19h05, né? Já demos os 5 minutinhos de tolerância para o pessoal começar a entrar na chamada. Ela está sendo gravada, vai ficar disponível depois no YouTube do programa de Sociologia e também no YouTube da Representação Discente. Então, já começo me apresentando. Eu sou Pamela, sou suplente da Representação Discente do doutorado, junto com a minha colega Ana Carlane, que está também aqui na sala. Ela é a representante discente do doutorado. E também temos a Claudina e a Amanda, representantes do mestrado. E essa iniciativa de fazer a quarta, o PrEP, ela parte dos discentes, então os estudantes organizam essa oficina para auxiliar aqueles que desejam entrar no nosso programa. A professora Simone está aqui presente conosco, ela vai falar um pouquinho sobre o programa, um pouquinho das linhas de pesquisa. Nós também vamos falar das linhas de pesquisa e eixos temáticos, que cada uma está inserido. E, no final, vocês podem fazer perguntas ou até mesmo deixar no chat, se preferirem. Obrigada. Professora Simone? Está sem som. Depois de 4 anos, a pessoa não aprendeu ainda. Então, eu queria dar boa noite a todos, todas e todes aqui presentes. Queria me apresentar, meu nome é Simone Meucci, eu sou professora do programa do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná e do programa de pós-graduação em Sociologia desde 2009, né? Atualmente estou coordenadora do curso do programa de pós-graduação, e é com, digamos, imensa alegria que eu recebo essas candidaturas à pós-graduação aqui, né? Para quem está aqui agora presente, para quem assistir depois em vídeo. Eu quero agradecer a organização da UPrep, especialmente a Claudina, a Ana Carlane e a Pamela, mas também quero agradecer a Júlia, que eu sei que vai apresentar, não sei se é amanhã, né? A Edna, a Amanda, o Vinícius, que está aqui, que estão também colaborando com isso, né? É um trabalho que a gente tem feito há alguns anos, né? Com o apoio, principalmente a iniciativa dos discentes. É um trabalho para realmente estimulá-los a fazer essa seleção anual do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Eu queria dizer, né, um pouco da característica da minha fala, é uma fala bem panorâmica, né, para que vocês compreendam um pouco como que é um funcionamento de um programa de pós-graduação. A Pamela estava me dizendo que vocês preencheram um formulário, que a maioria está prestando pela primeira vez, né, o primeiro contato com isso, e algumas características dos programas de pós-graduação diferem muito com a graduação, né? Eu vou começar a apresentar a vocês o histórico do programa, não muito remotamente, mas falando como que um programa de pós está relacionado à sociedade, já que a gente é um programa de pós em sociologia, né? O nosso programa ele é muito consolidado, ele foi, o mestrado surgiu em 1995, e o doutorado nos primeiros anos, agora não tenho certeza, acho que é 2003, salvo engano meu, Catiano, se quiser, o Catiano, secretário do programa, que eu queria também agradecer, que está presente aqui, que surgiu o doutorado, né? Então, o mestrado e o doutorado completam um programa de pós-graduação. 2004, Catiano está corrigindo aqui no chat, né? Então, quando abre o mestrado e o doutorado, a gente completa esse ciclo de pós-graduação, né? Começou com uma área de concentração muito relacionada à sociologia das organizações, e com foco, sobretudo, nos aspectos organizacionais da indústria, na época da agroindústria do estado do Paraná. Né? E com o tempo, com a mudança, vejam, a abertura desse programa de pós na década de 90, no final dos anos 90, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná era muito diferente. E com o tempo esse foco foi mudando. Então, de sociologia das organizações, a área de concentração passou a sociologia geral, né?
e com 3 linhas de pesquisa, né? A primeira linha de pesquisa é trabalho, ruralidades e meio ambiente, que é talvez a filha direta dessa primeira agenda de pesquisas do programa de pós-graduação, muito ligado à questão agrária e agroindústria, né? A primeira linha é trabalho, ruralidades e meio ambiente, que é o estudo das novas configurações do mundo rural e do mundo do trabalho, considerando, por um lado, as dinâmicas e transformações sociais recentes, mas também os impactos ambientais e sociais, né, da organização do trabalho, decorrentes do avanço tecnológico, além dos aspectos relacionados a movimentos sociais. Então, eu posso dizer que essa é a linha mãe de todo o programa. Depois, o programa se desdobra em outras 2 linhas, que é Cidadania e Estado, que abriga pesquisas sobre políticas públicas, direitos humanos, violência, genealogia familiar e migrações internacionais. E também migrações no interior do Brasil, né? E cultura e sociabilidades, que é uma linha, a terceira linha do programa, a gente pode dizer assim, com pesquisa sobre pensamento social e educação, que é em particular a minha área, que eu represento, gênero e sexualidade, as questões de acessibilidade, comunicação, alimentação, saúde, esporte, emoções e luto. Então, essas são as 3 linhas, e cada uma dessas linhas está organizada em eixos temáticos que agrupam melhor os temas afins. Então, os professores estão organizados, o corpo docente do programa está organizado nessas linhas de pesquisa. E as linhas de pesquisa, elas se subdividem nos eixos temáticos. Então, vocês vão encontrar nos anexos do edital uma descrição detalhada das linhas e também dos docentes e a que linha os docentes pertencem, né? Então, vocês precisam olhar bastante essa disponibilidade dos docentes, se ele abriu vaga para doutorado, se ela abriu vaga para doutorado, se abriu vaga para mestrado, né? E qual é exatamente o tema de pesquisa desses docentes, né? Que vocês vão ter que fazer a inscrição no eixo temático, tá? Nessa subdivisão das linhas. Então, eu sugiro às candidaturas, né, que olhem no nosso site também e olhem o currículo Lattes dos docentes, para perceber, porque uma primeira avaliação do projeto, ela é uma avaliação da aderência do projeto à agenda de pesquisa desse corpo docente, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou a vocês. Como é que é o ingresso no programa, né? O processo seletivo ele é regido por editais, né? Todo ano, sempre no segundo semestre, a gente abre um edital, né? Temos um edital para o mestrado e um edital para o doutorado. Eles são sempre publicados no mesmo período e o período de seleção ele acontece ao mesmo tempo, tá? Todo o processo nos últimos anos, desde a pandemia, a gente tem adotado o processo online, tá? As etapas de avaliação são as seguintes: a avaliação do projeto de pesquisa, né? Vocês têm o barema, a gente chama barema, assim, quer dizer, são os critérios que a gente vai avaliar o projeto, né? Tem a prova escrita, é uma prova escrita online. As questões vão ser disparadas num determinado horário, vocês vão ter que entregar, sei lá, 2 horas depois, agora não lembro muito bem, mas acho que é mais ou menos isso, 2 a 3 horas, vocês vão ter que entregar a prova escrita. E tem a entrevista que é combinada com a prova oral, porque a gente faz questões sobre a própria prova para vocês, né? Porque seria, digamos assim, um atestado também de autoria, de perceber como é que vocês escreveram essa prova, tá? Quem que vai avaliar vocês durante esse ingresso? É uma banca composta para o mestrado, outra banca para o doutorado, e são docentes do programa, tá? Esse ano nós temos 4 docentes que em cada banca vão avaliar vocês. Então, 4 para o doutorado, 4 para o mestrado. Em geral, nos momentos em que vocês vão ter entrevistas, essas coisas, vocês terão 3 docentes avaliando vocês, pelo menos, na entrevista, né? Eventualmente, a gente chama outros professores do corpo docente do programa
também para avaliar, para vocês terem assegurado a avaliação de diferentes docentes, tá? O prazo é 26 de setembro, de prazo final para inscrição, né? O Catiano amanhã vai falar com vocês mais pormenorizadamente sobre como que é colocar os documentos no SIGA, como é que vocês fazem isso. Para alguns pode parecer difícil, mas não é, bastante simples. Eu recomendo vocês escutarem o Catiano amanhã, né? E também recomendo vocês olharem muito detalhadamente o cronograma no edital, porque o cronograma, se vocês observarem, a cada etapa, né, quando a gente avalia o projeto, publica o resultado do projeto, da nota do projeto, e né, de quem foi classificado no projeto, prova e a entrevista, a prova oral, eles são classificatórios. A gente também avalia eu esqueci de falar, o currículo de vocês. O currículo não é classificatório, ele é classificatório, ele não é eliminatório, né? E vocês têm um período que a gente publica quem foi aprovado, né? Quem foi classificado e não foi classificado para a próxima etapa, e vocês podem entrar, digamos, com vistas, né? Solicitar informações sobre essa avaliação, depois a gente, se for o caso, revisa, e aí a gente publica definitivamente o resultado daquela etapa. Então, vocês olhem detalhadamente esse cronograma, né, porque nós temos etapas de vistas, de recurso, depois a classificação, o resultado final de cada etapa, né? Então, é um processo bastante detalhado, bastante sério, que dá a vocês as possibilidades, né, de saber quais foram, que nota vocês tiveram em cada critério, tá? Nós, há alguns anos, acho que é a terceira seleção que nós implementamos as ações afirmativas no nosso programa, né? Como é que elas se realizam? A gente adota, já na seleção, a reserva de vagas, tá? Então, vocês podem observar o artigo 3º do edital, que diz que serão reservadas 20% das vagas para candidaturas de pessoas negras, pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans, ou seja, travestis, transexuais e transgêneros, imigrantes humanitários, refugiadas ou solicitantes de refúgio. No processo de inscrição, a pessoa poderá selecionar apenas uma das categorias de reserva de vaga, né? E os optantes pelas ações afirmativas seguirão as etapas regulares e regras de aprovação estabelecidas nesse edital, com nota de corte 60 nas etapas eliminatórias, ao passo que, para os demais, a nota de corte é de 70, tá? Também é importante destacar que nós temos reserva de vagas para uma resolução específica da universidade de 5% aos servidores da própria universidade, né? Então, esse é o panorama geral, assim, da própria seleção, né? Um histórico um pouco das linhas do programa, de como é a seleção, e agora, assim, eu preparei uma parte da minha fala para explicar o que é fazer uma pós-graduação em estrito sensu, né? O nosso programa oferece modalidade de curso de pós-graduação em estrito sensu, que é muito diferente de uma especialização. E qual é a diferença? A diferença é que as pessoas que se matriculam, né, nos nossos cursos, no mestrado ou no doutorado, terão que apresentar um trabalho final, a dissertação, no caso do mestrado, e a tese, no caso do doutorado. Um trabalho científico original, que é supervisionado por uma pessoa que orienta uma pessoa do nosso corpo docente. Isso significa o quê? Que vocês vão sair do mestrado ou do doutorado mestres ou doutores, tá? Ou mestres e doutores, se fizerem mestrado e doutorado. Vocês têm um título, e não, como acontece na especialização, que vocês têm uma certificação, né? Especialista não é propriamente um título, é um certificado. Você é especializado num determinado assunto. Então, vocês recebem um diploma da Universidade Federal do Paraná, que é assim, mestre em Sociologia,
doutor em sociologia. Esse diploma é expedido no mesmo regime, digamos assim, burocrático, como é na graduação. Né? Parece que atualmente ele segue online, né? Antigamente era de pele de bicho e tal, né? Então não é correto, né? Mas vejam que é uma titulação. Como você é graduado, tem um título de graduado, de bacharel, licenciado, você vai ser titulado, mestre ou doutor, tá? Então, isso que diferencia um programa que tem mestrado, doutorado estricto sensu de uma especialização comum, tá? Isso é bastante importante, tá? Então, confere o título, os discentes, né, os estudantes que se matriculam no programa, realizam disciplinas do currículo que está em vigência durante o período da sua matrícula e desenvolve uma pesquisa, né? Seus estudos são supervisionados, né, por um orientador ou orientadora. E, uma vez matriculado no programa, você terá, além de aulas com diferentes docentes do programa, reuniões regulares do grupo de pesquisa de seu orientador ou orientadora e sessões individuais de orientação. Então, as atividades não são apenas as aulas regulares, mas são essas reuniões, eventualmente conferências, minicursos, eventos que o programa promove, tá? As aulas são presenciais, isso é importante que se diga, a nossa seleção ela é toda online, mas as aulas serão presenciais, apenas em uma excepcionalidade, sobretudo em caso de disciplinas concentradas e que sejam resultados de acordos interinstitucionais, ou seja, que professores do nosso programa, junto com professores do programa da Paraíba, de Recife, estejam oferecendo uma disciplina, aí a gente oferece, evidentemente, no modo híbrido ou remoto, de acordo com a situação. Mas não contem, até por uma questão da própria legislação da universidade, parece que a CAPES ainda não, a CAPES é a agência de fomento que regulamenta essas coisas na pós-graduação no Brasil, um órgão vinculado ao MEC, ainda não definiu propriamente qual é o limite das aulas remotas, né? Mas não é um curso à distância, ou seja, quem for aprovado precisa providenciar a sua mudança para Curitiba, né? Acho isso bem importante de destacar, né? Eu acho que os colegas aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, eu acho que cabe até numa discussão, numa oficina como essa, perguntar com mais ou menos a média do aluguel, se Curitiba é uma cidade cara, né? Eu acho que vale a pena vocês aproveitarem esses dias para conversarem um pouco sobre isso. A gente tem a Ana, né, que veio de fora aqui, né? Então, acho bem importante. Nós temos bastante alunos, alunas que vêm de outros estados, outras cidades. E eu sou suspeita, eu gosto de Curitiba. Curitiba tem lá suas dificuldades, né? A gente sabe, mas, por outro lado, eu acho uma cidade, em geral, bastante não tão cara quanto outras capitais que a gente tem no país, né? Que mais que vale a pena chamar a atenção? Tá? Essa questão das aulas presenciais é uma discussão que a gente tem feito até em termos de política de pós-graduação no Brasil, né? Que a ideia, depois da pandemia, a gente começar a trazer as pessoas para os prédios, ocupar os prédios, porque isso ficou muito esvaziado e uma questão para a produção de ciência, ela passa muito pela sociabilidade, né? Ela se dá em parceria, em vínculos, que são também vínculos afetivos que se constroem nesses momentos, né? Então, essa interação face a face, cada vez mais a gente tem entendido como importante, a gente aproveita os recursos da tecnologia, evidentemente, mas a gente não abre mão dessa dimensão presencial, tá? Sobre os prazos, né? Quanto tempo eu tenho para fazer o mestrado, quanto tempo para fazer o doutorado? O tempo regular para fazer o mestrado é 2 anos, e para o doutorado é 4 anos, tá? Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 6 meses, e isso inclui pedidos de ampliação de prazo, como também afastamento de qualquer natureza, né? Então,
é um prazo, digamos assim, no mestrado, a gente até, o próprio orientador, às vezes leva um susto, é um ano de disciplina, e daí o outro ano de pesquisa, passa rápido, né? Então, é importante prestar atenção aos prazos, nós estamos sendo bastante rigorosos com os prazos, porque dos prazos que os alunos das turmas anteriores, quando eles respeitam, a gente tem mais oferta de bolsas no ano seguinte, mais investimento do governo federal. Então, assim, nós somos avaliados pelo fluxo de defesas, até para distribuição de recursos. Então, eu tenho sempre, e sobretudo depois, né, da normalização pós-pandemia, chamado a atenção para essa questão dos prazos. Então, quando a pessoa se prepara para fazer um doutorado, um mestrado, ter em conta organizar a vida para esse prazo, né? É claro que eventualidades acontecem, mas a gente não imaginar que tem muito mais, não dá para negociar muito esses prazos, né? Porque é uma questão importante para o funcionamento dos programas, a disponibilidade da orientação e tal. Tá? E esse prazo compreende o quê? Compreende que nesse período de 2 anos para o mestrado e de 4 anos para o doutorado, você vai fazer as disciplinas, né? E será aprovado nas disciplinas. No caso do mestrado, são 24 créditos, cada crédito é 15 horas de disciplina. Em geral, nossas disciplinas têm 60 horas, tem um conjunto de disciplinas que vocês precisam fazer no site, está tudo direitinho lá, né? No doutorado, integralizar 36 créditos em disciplinas, né? Também compreende esse prazo ser aprovado no exame de proficiência de língua estrangeira, tá? Ser aprovado no exame de qualificação. O exame de qualificação, ele acontece, a gente está até revendo esse prazo, cerca de 8 meses antes do fim do prazo, né? Que você apresenta o estado atual da sua pesquisa e que uma banca de professores vai avaliar. Então, ele é um exame, você vai ser avaliado, como sua pesquisa está andando. Compreende também a publicação de artigos, a apresentação de papers em congresso de relevância nacional. Isso é uma condição para você poder marcar a sua banca de defesa pública final do trabalho e ser aprovado pela banca de defesa pública. Tá? Nesse período, conforme eu já destaquei, você também vai frequentar o grupo de pesquisa do seu orientador, eventos do próprio programa, atividades que o programa esteja oferecendo no período. Tá? Qual que é o perfil do nosso corpo docente? Nós temos 28 docentes no total, dos quais 21 são docentes permanentes. Os demais são docentes colaboradores, né, uma categoria que a própria CAPES tem, docentes permanentes e colaboradores. Colaboradores, eles têm, digamos assim, eles colaboram com o programa e não tem uma estabilidade tão grande quanto os docentes permanentes, né? São responsáveis, esses docentes, pela produção científica, pela oferta de disciplinas, né? Pelos grupos de pesquisa e pela orientação dos trabalhos, né? A orientação é um fenômeno muito... muitos graduandos não graduandas ou graduados e graduadas não fizeram TCC no final da graduação, né? Então, às vezes, essa figura da orientação é uma figura nova, mas eu costumo dizer assim, que a orientação é um supervisor que vai te orientar durante todo o processo, né? É a supervisão de uma pessoa, de um docente do programa, que vai supervisionar todo o processo de realização da pesquisa, de realização das disciplinas, de que congresso que eu vou, às vezes vai escrever junto com você algum artigo, vai sentar e vai problematizar questões da sua pesquisa. Então, é uma relação muito complexa, né? E muito bonita também. Para a gente que é docente, é uma relação muito desafiadora, porque ela passa por uma discussão regular do seu trabalho, do seu trabalho de campo, da questão teórica, da sugestão de leituras, da sugestão para onde você vai, eventualmente, vamos supor, no doutorado, você vai ficar um tempo
fora, que a gente tem um tipo de bolsa que a gente chama sanduíche, que você passa 6 meses a 1 ano em outro país, para fazer disciplinas em outro país, para conhecer um grupo de pesquisa em outro país, e esse docente ou essa docente que te orienta vai te orientar, olha, tem um grupo de pesquisa ali, vale a pena ir lá, né? Então, é um trabalho muito complexo e muito bonito, do qual resulta a produção científica. 90% da produção científica do Brasil sai dos programas de pós-graduação, né? Então, por isso que vale a pena vocês darem uma olhada muito nessa agenda de pesquisa do programa, né? Eventualmente, a gente tem professores visitantes no programa, que são professores contratados temporariamente pela UFPR para alguma finalidade estratégica no programa, e nós temos vários pós-doutorandos, pós-doutorandas que também participam das aulas, participam dos grupos e núcleos de pesquisa. Então, observem que a relação é bastante diferente da relação só colégio, assim, que a gente tem, mais escolar, que a gente tem na graduação, né? Uma relação mais intensa, é uma série de atividades que nós temos nos programas de pós-graduação, né? E o perfil do corpo docente? Atualmente, nós somos um programa que eu posso dizer que é de médio porte, né? Nós temos 103 matriculados e matriculadas atualmente, 36 estão no mestrado e 67 no doutorado. Esses estudantes, né, são em geral, eles vêm da graduação em Ciências Sociais, mas não apenas, né? Nós temos também, acho que o maior número de discentes que a gente tem hoje vem da área de Direito, temos também da Nutrição, da Educação Física, do Serviço Social, então é muito plural, assim, acho que a gente é um programa que tem gente com formação muito variada, então a condição de você não ter feito uma graduação em Ciências Sociais, ela não é impeditiva de você prestar a seleção e de ser aprovado no programa, né? Basta dominar minimamente aquela bibliografia e mais ou menos bem na prova, né? Mas a gente é um programa que tem essa característica, né? De não atender apenas aluno das Ciências Sociais. Acho que o maior número além das Ciências Sociais, o maior número de discentes que nós temos é do Direito, salvo engano meu. Temos também de História, né? Então, é bastante amplo, né, esse leque é quase um encontro interdisciplinar, né? Então, as disciplinas, elas ajudam muito, né? As disciplinas de teoria social contemporânea, teoria sociológica clássica, ajuda muito quem é de outras áreas de acompanhar de fazer, às vezes, um giro epistêmico, de olhar do jeito que o sociólogo olha as coisas, né? Então, eventualmente, às vezes, a gente até recomenda que os estudantes que vêm de outras áreas, quando tem uma coisa muito específica, façam alguma coisa na graduação, acompanhem algumas aulas, né? Para, eventualmente, se precisa de algum aspecto particular para a pesquisa, a gente faz isso também, tá? Que mais que eu queria chamar a atenção? Os estudantes também não são só aqui de Curitiba, eles são do estado do Paraná, e nós temos, em particular, do interior de São Paulo, do centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, nos últimos anos, o programa. Já antes da pandemia, antes da gente fazer a seleção remota, nós temos tido essa característica de estudantes virem de outros estados para o Paraná para estudar conosco, né? Então, é um programa de pós-graduação, depois eu vou falar melhor disso, bem avaliado, e é um programa de pós-graduação que hoje tem repercussão nacional, né? Tanto no nível da participação dos docentes em atividades nacionais, em associações científicas nacionais e também internacionais, como também da característica do corpo discente, né?
As bolsas, eu sei que é um tema muito caro, né, para todos que se candidatam, para as candidaturas. Nós temos hoje um total de bolsistas no programa, 13 bolsistas do mestrado e 24 do doutorado. Todo ano a gente recebe uma cota de bolsas, e isso não é muito certo, muito fixo, depende de um cálculo que a agência de fomento faz, que é a nossa principal agência de fomento que nos fornece as bolsas, que operam no programa, é a CAPES, né? Então, eu vou dar um número estimado aqui, né, de quantas bolsas a gente recebe no início do ano, que a gente implementa no início do ano. Nós temos 5 bolsas de mestrado, acho que o último ano foi implementado 5 de mestrado e 4 do doutorado, tá? Então, nós não temos uma grande oferta de bolsas, tampouco pode-se dizer que não tem... Há programas que só tem uma bolsa para distribuir no início do ano. Então, é um programa que tem, respectivo ao seu porte, um número correspondente de bolsas. E nós queremos aumentar esse número, por isso que nós precisamos que os estudantes respeitem os prazos, né? A gente precisa, nas avaliações, ter bom resultado, a gente quer que vocês publiquem também, porque disso depende o número de bolsas, né? A distribuição de bolsas é feita no início de cada ano, a distribuição regular. Eventualmente, nós recebemos bolsas em períodos extemporâneos, tá? Isso pode acontecer de vir bolsa da Fundação Araucária, que é a agência de fomento estadual, pode vir do CNPq, isso é mais raro, mas também acontece, né? Então, no início do ano, regularmente, a gente tem esse número meio tímido aí, de 4, 5 bolsas, que a gente já começa a fazer a distribuição imediatamente, em geral, coincide com o período de matrícula, né? Essa distribuição de bolsas é regulada por uma portaria própria, que está lá no site, se vocês olharem, e para fazer essa distribuição de bolsas, a gente faz uma classificação dos estudantes, e não é a mesma classificação de desempenho na seleção. Antes a gente tinha bastante bolsa nos tempos áureos, então a gente pegava a classificação, quem ficou com nota superior em primeiro lugar, ficava com a bolsa, depois o segundo lugar, o terceiro, desde que a gente tem uma redução do número de bolsas e também as políticas afirmativas, essa organização da classificação para distribuição de bolsas, ela é diferente da classificação por nota que vocês no desempenho de vocês na seleção, tá? Então, o que a gente faz? Para fazer o cálculo de que colocação a pessoa vai ficar no edital de distribuição de bolsas, a gente leva em conta a condição de ingresso, se a pessoa é cotista ou não, e a classificação. Então, um cotista que ele tira 9 na prova, né, na média final da classificação dele, ele fica em primeiro lugar do que o cotista que tirou 8 na classificação final da seleção, tá? Então, a gente vai fazendo essa distribuição a partir de uma fórmula que vocês, não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês podem dar uma olhada lá. A gente faz uma média ponderada que multiplica por 2 vezes a nota de classificação e coloca um índice, um fator que é 5 para quem entrou por reserva de vagas, e isso gera uma classificação, tá? Que leva em conta a condição do ingresso, se veio por cota ou não, e leva em conta a nota, tá? Essa distribuição é feita no início do ano, como eu falei para vocês, e depois, a partir dessa classificação gerada, a gente vai, o Catiano na secretaria, a Luciane também trabalha na secretaria conosco, vão consultá-los na ordem de classificação. Olha, você está interessado na bolsa? E aí a gente também vai avaliar se a pessoa atende a condição da bolsa, porque atualmente a universidade tem uma resolução que diz que nós precisamos priorizar cotistas e priorizar também quem não tem vínculo empregatício, quem tem dedicação exclusiva à pós-graduação e quem não tem remuneração. Quer dizer, essa vai ser a remuneração exclusiva da pessoa,
né? Então, nós vamos depois fazer esse confere, né? Olhar se a pessoa atende a condição, tá? E aí, eventualmente, se vier bolsas em outro período, a gente vai seguindo a ordem onde parou a consulta, tá? Então, deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Bom, a condição para receber bolsa é ter dedicação exclusiva às atividades do programa e não ter rendimentos, como eu falei. Atualmente, eu não sei se vocês sabem, a bolsa de mestrado é de R$ 2.100, a do doutorado é R$ 3.100. Eu acho que as bolsas subiram há um ano e pouco atrás, né? E, enfim, é esse o valor que nós temos de bolsas da CAPES, que, em geral, regulamenta também a do CNPq e as demais bolsas que nós temos. Tá? Também é importante dizer que nós temos uma comissão de bolsas instituídas por, em geral, são 3 docentes e 2 representantes discentes, que a cada ano os bolsistas terão que apresentar um relatório do que estão fazendo no programa. Quer dizer, a bolsa não é dada assim a bolsa do doutorado para os 4 anos, não, ela é dada para 1 ano, aí a gente vai ver se a gente vai renovar essa bolsa. A renovação depende desse relatório. Esse relatório vai ser avaliado por uma comissão de bolsas, como falei, composta por 3 docentes e 2 discentes, que vão olhar cada caso, né, e, eventualmente, vão ajudar a orientar todo esse processo de distribuição de bolsas, que é feito na secretaria, mas cuja orientação passa por essa comissão de bolsas. Tá? Os bolsistas do programa, eles têm certos, digamos assim, certas tarefas, em especial os bolsistas, não apenas os bolsistas, os outros estudantes participam, mas os bolsistas, eles fazem essas atividades discentes, como, por exemplo, o PrEP, a gente tem um seminário bianual, que é o Seminário de Sociologia e Política, é um importante evento nacional, de repercussão nacional, que nós oferecemos, então, fazem parte da comissão organizadora, participam da revista Discente, que é a revista Sociologias Plurais, participam da comissão de comunicação, que nos ajuda no Instagram. Então, quem é bolsista tem uma integração maior no programa, né, nessas atividades discentes, e a gente é ansioso, né, de cobrar isso dos bolsistas também, né? É parte do processo de formação. A gente entende que entender como é o processo de editoração de uma revista, de organização de um evento, de uma prestação de contas, é parte da formação para estar habilitado para ocupar cargos como professor do ensino superior federal, por exemplo, né? Então, vocês se fizerem concursos, colocarem corretamente no Lattes essas atividades pontuam, né? Ajudam vocês na colocação profissional no futuro, né? E a gente depois da pandemia, tem reorganizado todas essas atividades e a gente está conseguindo fazê-las. Acho que em maio do ano passado foi o primeiro seminário que a gente fez. Praticamente teve uma semana de atividades virtuais, mas que voltou o fluxo de pessoas que vinha frequentemente ao seminário. Então, a gente está normalizando isso agora, né? E é muito bom, eu fico muito feliz pelas razões que eu já falei, né? Da gente ocupar a universidade, né? E agora, por fim, eu queria não tomar muito tempo de vocês, eu queria falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Eu acho importante dizer que o nosso programa faz parte de um sistema de pós-graduação brasileiro que, conforme eu já disse, constitui a base sobre a qual se realiza a produção científica no país. Então, falei para vocês que 90% da produção científica do Brasil é realizada pelos programas que integram esse sistema. Então, ingressar na pós é ingressar nesse sistema de produção de ciência no Brasil, né? Então, vocês vão colaborar para a produção científica no Brasil, né? Esse sistema é regido por requisitos rígidos de produtividade que envolve docentes e discentes, né, estudantes e professores.
Os programas são avaliados de 4 em 4 anos, sob o regime atual, são avaliados por essa agência do MEC, que é a CAPES, né? E essa avaliação, ela se dá com periodicidade atual de 4 em 4 anos. E uma das nossas... a escala de notas, ela vai de 3 a 7, né? O nosso programa é nota 5, ou seja, é um bom programa, não chega a ser um programa de excelência, com autonomia financeira completa, como são os programas 6 e 7, mas eu acho que a gente está muito perto disso nas últimas, especialmente na última avaliação, eu costumo dizer que a gente bateu na trave mesmo, de verdade, os documentos de avaliação comprovam isso, né? Que por pouco a gente não assumiu a nota 6, que a gente teria mais autonomia financeira. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade para vocês que nós temos um programa bem avaliado, bem consolidado aqui na Federal do Paraná, na área de Sociologia, né? O nosso programa pertence à área de Sociologia, dentro da CAPES, né? Uma área que abriga programas de Sociologia, mas também de Ciências Sociais, e os programas mistos de Sociologia e Antropologia, né? Atualmente, há no Brasil 54 programas entre mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais nessa área. Os profissionais já não estão mais dentro da área, eu acho que, tirando os profissionais, a gente tem, salvo engano meu, 51 programas ativos, né? E são 23 em Sociologia, 4 em Sociologia Política, 2 em Sociologia e Antropologia e 23 programas em Ciências Sociais, programas que a gente chama dentro da área de programas interdisciplinares, que tem corpo docentes misturado de antropólogos, cientistas políticos e sociólogos. Então, o nosso programa, ele é um programa, digamos assim, de sociologia, né? Ele não é um programa híbrido nesse sentido, né? A avaliação periódica dos programas avalia desde a correspondência das linhas de pesquisas e as respectivas teses e dissertações, até a produção em artigos e papers e frequência a congressos de discentes e docentes, né? Então, tudo é avaliado. Há uma ficha complexa de avaliação, onde todos os critérios são definidos, e grande parte do trabalho da coordenação da pós é fazer com que o programa cumpra de modo satisfatório esses critérios. E disso depende, conforme eu já disse para vocês, o aspecto financeiro, a distribuição de bolsas do programa. Então, é importante que a gente vá bem na avaliação que o Estado faz do nosso desempenho, né? Vocês irão escutar muito sobre uma plataforma que chama Sucupira. Sucupira não diz respeito ao animal, né? Mas diz respeito a um cientista brasileiro, Newton Sucupira, que implementou o Sistema Nacional de Pós-Graduação. A gente tem plataforma Carlos Chaga, o currículo Lattes, né, que é o César Lattes, então, a plataforma Paulo Freire, que são homenagens a pesquisadores e intelectuais brasileiros. Então, a plataforma Sucupira é a plataforma onde a secretaria coloca todos os dados de produção e coleta todo ano todos os dados de produção. Então, vocês não ficam em paz, a gente quer que vocês atualizem o Lattes, a gente quer que vocês coloquem as coisas no Lattes, a gente, eventualmente, esse ano na abertura, né, Pamela, e Ana e Claudina, a gente falou um pouco sobre o Lattes, para vocês colocarem essas coisas, é muito importante. E a notícia é que a gente não deixa em paz vocês, mesmo até 5 anos depois de terminar a pós-graduação. Por quê? Porque quem é da área de política pública sabe que a gente não está olhando só quem está fazendo o curso, mas aonde que vão parar as pessoas que fizeram os cursos, né? Então, a gente é muito cioso nessa demanda, também demandando vocês depois, né? Temos um corpo docente com produção nacional relevante, que atua nas associações científicas nacionais e internacionais, é um programa preocupado com a internacionalização, nós temos convênios e tratados de cooperação com universidades estrangeiras, vocês têm possibilidade de estudos fora do Brasil, eventualmente com financiamento,
E a gente financia, na medida dos nossos recursos, a ida a eventos nacionais e até inscrição em eventos internacionais. Nossos recursos são modestos, mas a gente zela por isso, que os alunos tenham acesso aos recursos, não só os docentes, né? E vocês têm, eventualmente, também apoio para trabalho de campo, né? Então, acho que os alunos que estão aqui vão poder falar melhor como é que a gente tem feito e organizado isso. O cobertor é curto, mas a gente tenta distribuí-lo entre todos assim, entre a maior parte dos discentes que demanda da gente. Tá bom? Eu acho que é isso. Se eu puder dar uma dica para vocês, para a seleção, é que leiam muito atentamente o edital, passeiem pelo nosso site, olhem toda a documentação, né? Vejam como é que funciona, olhem o currículo dos professores, pensem, né, como que o que vocês pretendem fazer como pesquisa, o tipo de formação que vocês querem ter, se adequa ao nosso programa, tá bom? Eu fico à disposição para as dúvidas. Não sei se eu fui clara, às vezes eu me atrapalho um pouco. Fiquem à vontade para fazer questões. Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar todos que estão participando dessa transmissão, né? E, ao mesmo tempo, cumprimento a doutora e a nossa coordenadora, a doutora Simone Minuti, né, do programa, e também o Catiano, que está presente do lado dela. Cumprimento as minhas colegas de representação e organização do quarto OPREP, né, que já passou 4 edições. As alunas, as discentes, né? Amanda, que é a minha suplente, Ana e a Pamela, que são representantes do doutorado, assim como cumprimento os colaboradores, né? O que nos ajudou, nossos colegas, Benício, a Júlia, a Edna, a Gabriele, com a divulgação. Posto isto, sou Claudina Dias Silvestre, possuo graduação em Administração e Direito, né? Estou no primeiro ano de mestrado. O tema da minha pesquisa é o feminicídio e o Tribunal do Júri de Curitiba, uma análise sobre o julgamento sob uma perspectiva de gênero, da linha de pesquisa, cultura e sociabilidades, do eixo temático da gênero, sobre a orientação do professor Júlia. Como a professora bem explicou, foi bastante didática e informativa, quando se está no programa de pós-graduação, e principalmente sendo bolsista, nós temos que fazer uma dedicação exclusiva, né? Essa dedicação exclusiva nos dá para participar, como eu, no meu caso, eu participo do Núcleo de Pesquisa de Estudos de Gênero, dos seminários continuados do eixo, sou representante dos discentes do mestrado e participo da comissão de bolsa, então, assim, tem uma dedicação completamente exclusiva, né? Participo dos congressos, dos eventos, porque é importante neste primeiro momento, principalmente no primeiro ano, o discente, né, ter essa participação e conhecimento. Na representância da discência, tenho muito abertura com a coordenação, temos diálogo, participamos das reuniões dos colegiados mensalmente, do colegiado mensalmente. Então, assim, é uma troca de experiência fantástica e só temos a ganhar na representação, porque as pessoas falam que dá muito trabalho, mas realmente é uma troca de conhecimento. E quando você ingressa numa instituição como a Universidade Federal, que é um orgulho, né, para todos que estão estudando ali participar deste evento, de estudar, desculpa, estou um pouco nervosa, participar deste evento. Vocês têm que tirar as dúvidas e, ao mesmo tempo, ganhar conhecimento, perguntar, porque eu participei da oficina e me ajudou muito.
foi importante. Amanhã será o dia da apresentação do Catiano. O Catiano vai falar sobre o edital tanto do doutorado quanto do mestrado. Esse edital foi assim elaborado recentemente, bem atualizado com as questões pertinentes deste ano. Então, assim, leia, tire as dúvidas amanhã, porque através do edital que vocês têm muitas dúvidas, né? Eu mesmo tinha na minha época. E no terceiro dia vai estar presente a Edna com a Ana, falando do projeto e da aula que será a prova oral. A professora também, Simone, já explicou um pouco sobre a prova oral, né? Que é a terceira etapa. Então, deixa eu ver mais. Então, vou falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa de cultura e sociabilidade, da qual eu faço parte, né? Essa linha de pesquisa busca integrar de forma interdisciplinar diferentes perspectivas teóricas e empíricas. Ela articula a pesquisa empírica com a produção teórica, tanto clássica quanto contemporânea, no campo da sociologia. Esse diálogo envolve estudos consolidados em diversas áreas, como a sociologia da cultura, conhecimento do pensamento social brasileiro, e abrange os estudos de gênero, esporte, saúde, estudos das imagens e dos imaginários. Essa linha ela está dividida em 3 eixos temáticos, que é a cultura de comunicação e sociabilidades, gênero, corpo, sexualidade e saúde, produção e circulação do pensamento social. O meu projeto, como eu falei para vocês, que é sobre feminicídio e o tribunal, sobre uma perspectiva do gênero, então ela faz parte da linha de pesquisa Cultura e Sociabilidades, no eixo temático gênero, porque tem o viés de gênero na pesquisa. Então, quando vocês irão analisar a linha de pesquisa de vocês, é importante vocês observar para não errar, porque pode ser parte de reprovar por não colocar a linha temática, a linha de pesquisa correta, né? Então, é importante vocês observarem isso, qual linha de pesquisa pertence o projeto de vocês. Cada linha de pesquisa tem um representante, tem os professores, dessa linha de pesquisa tem a Lara, tem o professor Júlia, tem a professora Simone, tem a professora Marlene. Então, são vários professores. Das demais áreas dessas linhas de pesquisas irão falar as minhas colegas, né? Então, assim, para finalizar e encerrar minha fala, essa oficina, como a Pâmela falou no início, é realizada por nós discentes, com a colaboração da coordenação da professora Simone e do Catiano, que é o secretário-geral do programa. É bem interessante, antes de vocês fazerem a inscrição, ler toda a documentação que está anexada no site do programa, a documentação, todas as informações que constam lá para vocês tirarem essas dúvidas, porque, como eu falei, a dedicação exclusiva requer tempo, e muitas pessoas, às vezes, escrevem no programa, esquecendo de visualizar a sua condição de tempo de dedicação ao programa, né? Então, é importante para fazer este análise criterioso antes de vocês fazerem a inscrição. Eu encerro a minha fala colocando-me à disposição, né, para maiores esclarecimentos, e dizer que é muito gratificante estar cursando a Universidade Federal com todo o suporte que nós temos lá, e dizer que estou esperando vocês, desejar boa sorte também, né? E estamos à disposição. Ok, boa noite, obrigada para vocês. Com vocês, eu passo a palavra para a minha suplente, a Amanda. Oi, gente, boa noite. Então, eu sou a Amanda, sou suplente, né, da Claudina, faço parte da representação. Eu vou só complementar ali, né, sobre a nossa linha, os eixos de pesquisa, no caso, né, então, como a Claudina colocou ali para a gente, eu também faço, nós somos colegas não só de representação, mas também de linha e eixo temático, né,
o eixo temático de número 1, como a Claudina mencionou, é cultura, comunicação e sociabilidade, né? E vai falar um pouco mais sobre o ambiente universitário, o sistema escolar, os espaços que tem ali, a questão de morte, doença, juventude, corpo e emoções, né? Eu vou ser um pouco mais breve nesse primeiro eixo, porque a Claudina já o apresentou. A gente tem disponível agora, perante o edital, 5 vagas de mestrado e 3 vagas de doutorado, né? E alguma das carinhas dos professores que fazem parte, né, desse eixo. Então, a gente tem a professora Ana Luísa, a professora Rúbia, ela não está participando agora, ela está fora, né? Mas faz parte aí do eixo. Tem a professora Lara, o professor Nelson, o professor Razia, né, o José Miguel Razia, o Vanderlei, a professora Marisete, o Rodrigo Tchaica, né, todos esses professores, eles fazem pesquisas que envolvem aí esse eixo temático que vai discutir um pouco mais sobre a comunicação como um todo e todos esses aspectos, né? A professora Marisete trabalha um pouquinho, a professora Marisete, o professor Razia, né, trabalham em sociologia da saúde. A professora Marisete trabalha luto, trabalha políticas públicas também, isso principalmente na graduação, né? Muitos desses professores, eles fazem parte de outros eixos e linhas também, né? Então, a gente vai ver aí vários rostinhos que se repetem por aí. Um fato curioso é que a professora Marisete foi orientanda do professor Razia, né? Só para lembrar aqui que a gente tem, então, professor e aluno aqui na mesma página. E aí, o eixo que a gente faz parte, eu e Claudina, é o gênero, corpo, sexualidade e saúde, né? Atualmente, a gente tem 3 vagas para mestrado e 2 vagas de doutorado, e ele vai ter, assim, um enfoque que vai trazer estudos e pesquisas que tratem mais aí justamente sobre referenciais que falem, né, e abranjam aí gênero, sexualidade, feminismo, né? Então, a gente vai ter estudos de deficiência, sobre corpo, sobre saúde também, né? Um outro enfoque aqui nesse eixo, sobre cuidado, sobre família, sobre mídias digitais, sobre cultura, sobre diferenças, né? Então, vai dar um enfoque maior aí no sujeito, sobre tudo que tem ao dispor aí do sujeito e com os processos de normalização, né? Então, a gente tem aqui, trazendo os pesquisadores, né, os professores que fazem parte desse eixo, a professora Lara, a professora Miriam, né? Professora, ela veio para o Brasil, então ela tem esse nome brasileiro, Miriam, e tem o nome dela original, né, inicial ali, Meryl. E a professora Marlene, as duas professoras, tanto a professora Miriam quanto a professora Marlene, elas estão em processo de se aposentarem, né? Então, elas são professoras que são colaboradoras do programa ainda. E aí a gente tem novos rostos, né, que chegaram ao programa há pouco tempo. Então, a professora Lara, o professor Julian vai falar, que é o orientador da Claudine, inclusive, né? Ele vai falar, ele tem bastante pesquisas interessantes, ele vem da área da antropologia, ele vai falar sobre corpo, sobre pessoas com deficiência, sobre gênero, né? E eu acho que um ponto que é interessante mencionar é que as coisas não são tão fixas e fechadas, né? Não são tão plastificadas como a gente pensa quando a gente lê os editais, né? Então, às vezes, a gente pensa uma pesquisa e, nossa, será que faz sentido, será que não, né? Mas, dependendo ali, se você conseguir entender direitinho a pesquisa, pode fazer sentido, né? Não é porque o professor majoritariamente orienta um tema, né? Então, por exemplo, pessoas com deficiência, como o professor Julian, que ele não vai orientar outros tipos de pesquisa que, claro, né, se relacionem com a área que ele faz parte. E o professor Jaime, né? E a última linha, né, que a gente tem aqui a representação, inclusive a professora Simone, que faz parte, né, o professor Rodrigo Tchaica também faz parte, e o professor Alexandre, que é a linha de produção e circulação do pensamento social. Essa linha, ela vai trazer um pouco mais de pesquisas que tratem aí da circulação do pensamento social e político, né, quais são as condições de produção dessas áreas, como se dão esses processos de construção, quais são a epistemologia, né, de toda essa área, qual que é a expressão, né, da cultura política, quais são as dimensões sociológicas, vai dialogar, então, um pouco com a sociologia do conhecimento, com a sociologia da cultura, com a sociologia histórica, com a sociologia das ideias e a história dos intelectuais, dentre outras áreas, né? Então, atualmente, nesse edital, esse eixo está contemplando 4 vagas de mestrado e 3 vagas de doutorado. Lembrando que essas vagas são só da linha de
cultura e sociabilidades, né? Tem outras vagas para outras linhas e outros eixos temáticos. Então, pessoal, para não me estender muito, para a gente poder tirar dúvidas ao final, eu encerro por aqui, me coloco à disposição, assim como os demais colegas, e passo a palavra agora para Pamela e Ana. Então, novamente, boa noite, pessoal. Eu faço parte da linha de pesquisa Cidadania e Estado. A minha pesquisa é referente ao sistema prisional feminino. Então, observem que eu tenho recorte de gênero, mas a minha linha de pesquisa não é a linha de pesquisa de gênero. Então, quando vocês forem elaborar o projeto de vocês, possivelmente vão ficar em dúvida se pesquisa mais de um eixo temático, por exemplo. Eu pesquiso gênero e crime, mas eu fui para a linha de cidadania e Estado, que tem o eixo temático de cidadania, violência e justiça criminal. Então, né, acabei indo para essa linha no mestrado e segui com ela no doutorado, com o mesmo orientador. Isso também é importante que vocês consigam defender na arguição oral de vocês. Porque na minha entrevista oral para o doutorado, o meu orientador do mestrado estava presente. E, no momento, eu pesquiso uma política pública relacionada às egressas do sistema prisional. Então, o meu orientador, que na época não era, ali fazendo parte da banca da prova oral, ele perguntou por que eu queria continuar na linha de pesquisa da justiça, da violência e justiça criminal, e não na linha de cidadania e Estado, de instituições e poder, desculpa. Porque eu poderia pesquisar a política pública dentro desse outro eixo temático, dentro dessa mesma linha de pesquisa. Então, ali eu consegui responder de forma que ele ficou satisfeito e me aceitou no doutorado, e a gente continuou a trajetória e o processo. Então, na linha de pesquisa de cidadania e Estado, atualmente a gente tem 11 vagas para o mestrado e 10 vagas para o doutorado. Isso dentro da linha de pesquisa, considerando os 3 eixos temáticos, que é imigrações, que a Ana vai falar um pouquinho, o meu de justiça criminal e violência, e também instituições e poder. Então, dentro para esses 3 eixos temáticos, tem 11 vagas de mestrado e 10 vagas de doutorado. No meu eixo temático, violência e justiça criminal, tem 4 vagas de mestrado e 3 vagas de doutorado. O meu orientador, atualmente, é o professor André Gianberardino, ele está licenciado do programa, que ele está com uma atividade externa, então ele não abriu vagas para esse processo seletivo, mas tem outros 3 professores que também podem orientar trabalhos relacionados à violência, a crime, então tem o professor José Antônio Gediel, tem o professor Lisandro e tem o professor Vitor Neiva, que chegou no programa esse ano. Ele é um professor novo, né? Chegou no comecinho do ano e está com vagas para mestrandos. E o professor José Antônio Gediel também tem vaga para mestrado e doutorado, e o professor Lisandro tem vaga apenas para o doutorado. Eu sou uma das pessoas que fez o uso desse auxílio que a professora Simone tocou agora no finalzinho da fala dela, que o programa ele recebe um valor e daí os discentes eles podem fazer ali um processo para conseguir um determinado valor para participar de eventos ou de pesquisas de campo. Então, recentemente eu fui no Fazendo Gênero, que foi em Florianópolis, no finalzinho de julho, comecinho de agosto. Eu pedi um determinado valor para o programa e fui uma das contempladas um pouquinho antes de viajar. Mas, normalmente, o programa ele trabalha com o reembolso. Então, é importante essa organização, caso vocês queiram pedir esse auxílio financeiro do programa, uma vez por edital. E também pretendo, ainda estou construindo o meu projeto de pesquisa, estou bem no comecinho, estou no primeiro semestre, então estou construindo o meu projeto de pesquisa para identificar se eu vou fazer campo fora de Curitiba ou se eu vou ficar só com a minha política pública em Curitiba, porque ela começou no Espírito Santo, então ainda estou conversando isso com o meu orientador. Eu acho que sobre o meu eixo temático é isso, eu passo a palavra para a Ana. Boa noite a todos. Eu vou
Vou tentar compartilhar aqui, uma apresentação rápida, mas só para facilitar aqui para vocês. O eixo de pesquisa. Bom, antes de tudo, né, eu sou Ana, sou atualmente representante do Estado, não sou da cidade de Curitiba, sou nordestina, moro na cidade de Natal há muitos anos e vim para a cidade de Curitiba para fazer o doutorado e também por outros motivos pessoais. Está picotando? Para melhorar aqui. Não sei se vai melhorar, né? Mas estão me ouvindo agora? Então, eu sou formada em geografia, fiz especialização em regionais e fiz também um mestrado na Unip em canos e atualmente estou fazendo doutorado na UFPR, nesse eixo temático, né, que é... E esse eixo temático é basicamente o que vocês podem estudar dentro da linha de pesquisa no Estado. Vocês podem trazer, né, os projetos de vocês de acordo com o que tiverem interesse, mais voltados assim, tanto para refugiados ou para, por exemplo, migrantes internacionais, aquelas pessoas que saem do país, ou imigrantes que chegam no país, ou vocês podem fazer um estudo, pesquisa voltados nessa área. Outra coisa também, assim, que é interessante é que há também possibilidade de vocês fazerem estudos, pesquisas voltadas também para migrações internas, né, regionais. Mas, no momento, assim, a parte, assim, mesmo das pesquisas estão sendo voltadas mais para migrações internacionais. E aí também tem os estudos que vocês podem focar também nas questões de gêneros, que cabem também dentro desse eixo de pesquisa. Não é porque é migrações internacionais que você não possa estudar especificamente também gênero, desde que você esteja alinhado realmente esse tema geral, que é as migrações internacionais. E sobre as questões, assim, sobre dúvidas sobre como morar em Curitiba, né? Eu quero falar um pouco para vocês, que a professora Simone, é que, por exemplo, Curitiba, ela é uma cidade, como a professora falou, não é uma cidade relativamente cara, mas aqueles estudantes que querem sair da sua cidade e vir morar em Curitiba, é indicado que vocês façam um planejamento prévio antes, façam pesquisas onde vocês podem morar, de aluguel, para que vocês possam vir também preparados, porque, como a professora falou, infelizmente, essa questão de bolsa, ela não é uma acessibilidade a todos, então, não é por uma questão do programa, mas é a estrutura mesmo do nosso país, nós sabemos as dificuldades que existem na questão da educação, então, é importante que vocês se planejem para poder cursar, né? E vale a pena você investir na pós-graduação, mas é importante esse planejamento prévio. E o professor, voltando aqui sobre a linha de pesquisa, o professor que ele está nos grupos de pesquisas à frente, né, dessa linha de pesquisa é o professor Márcio de Oliveira. E vocês podem ter mais informações no site, né, do próprio programa, falando sobre a pesquisa que o professor ele faz. Então, se vocês tiverem interesse nessa linha de pesquisa, garanto que vocês vão gostar bastante, tem muita coisa para aprender, e é isso. Se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar, estou à disposição, como as meninas falaram no e-mail, e eu não vou tomar muito tempo justamente por isso, porque a gente quer abrir para vocês perguntarem, e baseado nas perguntas que vocês fizerem, nós podemos direcionar as respostas. E na quarta-feira eu também estarei falando um pouquinho sobre a entrevista, né? Como é a arguição, a defesa do seu projeto. Então, na quarta-feira eu posso também tirar algumas dúvidas sobre a elaboração de projeto. Mas é isso. Agora é a próxima linha de pesquisa, Vinícius. né? Vinícius, né? Posso ir, então. Eu sou Vinícius, eu sou mestrando, eu estou no primeiro ano,
eu faço parte da linha de Trabalho, Ruralidades e Meio Ambiente no eixo temático de Mundo Rural e Meio Ambiente. Eu sou orientado pelo professor Rodolfo e sou membro do Observatório de Conflitos Socioambientais. A minha pesquisa é sobre movimentos sociais, especificamente no caso do desastre recente do Rio Grande do Sul com as enchentes, etc. Então a gente trabalha com a temática de conflitos socioambientais e eventos climáticos extremos. Falar um pouco sobre o eixo temático de mundo rural e meio ambiente, como a Simone falou no começo da exposição dela, essa é um eixo temático, uma linha de pesquisa que é bastante antiga no programa, que já tem aí quase 30 anos junto com o programa, né? Porque vários professores que fundaram o programa também estavam preocupados com essa temática. E isso foi criando uma tradição no programa, e essa tradição foi passada, meio que ao longo do tempo, de uma espécie de uma linha de pesquisa que já trabalha com uma dinâmica muito interdisciplinar. Então, se você for pegar aí os professores Alf, o professor Dimas, professora Ângela, professor Osvaldo, são professores que estiveram em grande relação com o programa de pós-graduação de Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR, né, que é um outro programa lá no Politécnico, que trabalha que é um programa interdisciplinar sobre a temática do meio ambiente e sobre a temática da ruralidade, questões agrícolas e assim por diante. Então, são professores que já historicamente trabalham numa dinâmica muito interdisciplinar, que já estão em contato com professores de outras áreas e que têm aí se colocado num imbricamento muito grande da sociologia rural com a sociologia ambiental. Então, isso já vem um negócio que vem da década de 90 e agora, quando vários professores começaram a se aposentar, né? Então, o professor Dimas é aposentado, o professor Alf é aposentado, o professor Ângela é aposentado também. Então, esses professores passaram adiante de uma certa forma, atualmente para os professores que estão na linha, essa dinâmica de trabalhar com a interdisciplinaridade. A gente é uma linha que atualmente ela linha não, um eixo, que ele é pequeno, né? A gente está só com o professor Rodolfo, de professores que não são aposentados, e o professor Jaime, que trabalha mais com questões de trabalho mesmo, né? Ele é mais envolvido com a temática de trabalho, mas com trabalhadores rurais e um pouco de sindicatos rurais. Mas o único professor que é ativo, que é professor adjunto ainda, é o Rodolfo, enquanto que o professor Miriam, o professor Dimas e o professor Alves são aposentados, né? Mas ainda orientam trabalhos, né? O Dimas vai abrir vagas para o doutorado, para o mestrado, e o Alf vai abrir para o doutorado também, e o Rodolfo vai abrir para o doutorado, para o mestrado, para esse processo seletivo. Então, nós temos 5 vagas no eixo nesse próximo ano. Então, essa tradição, ela é uma tradição que vem já de muito tempo, de trabalhar principalmente com temáticas de uma agricultura que vai contra a agricultura hegemônica, né? Então, isso é um tema muito caro aos professores que fundaram a linha. Então, trabalhar com a ideia de agricultura familiar, trabalhar com a ideia de uma agricultura ecológica, trabalhar com a ideia de uma agricultura agroecológica, ou sistemas alternativos de agricultura, povos tradicionais, né, os faxinalenses ou quilombolas, são temáticas que permeiam os trabalhos desses professores e que vai sendo herdado pelo eixo temático e que hoje o Observatório de Conflitos Socioambientais, do qual eu faço parte, também tem essa incorporação dessa tradição, até porque o professor Rodolfo, que veio de outra universidade, vem também com uma tradição de trabalhar com etnografia em assentamentos e com reforma agrária e com povos tradicionais também. Então, essa tradição é meio que continuada pelo professor Rodolfo. Atualmente, as pesquisas que estão sendo realizadas no nosso eixo de pesquisa, elas são muito ligadas à agroecologia, a epistemologias do sul ou decolonialidade, uma racionalidade ambiental que vai contra a racionalidade dominante do mercado do agrobusiness, né? E
formas de relação ser humano-natureza, são temas aí que são centrais para o nosso eixo. E também agora, no último período, está sendo incorporada aí a temática de eventos climáticos extremos, que é a temática que o Rodolfo está trazendo, que é uma outra temática, né? Mas para quem quer trabalhar com povos tradicionais, para quem quer trabalhar com desastre, para quem quer trabalhar com movimentos sociais, desde que seja relacionado ao campo ou ao meio ambiente, dá para entrar na nossa linha com tranquilidade. Quem quer trabalhar com agricultura familiar, povos do campo, etc., são temáticas que fazem bastante parte do nosso eixo. Eu, por exemplo, quando eu entrei, eu achei que eu ia trabalhar com movimentos sociais, eu coloquei lá cidadania e Estado na minha linha, acabou que o Rodolfo gostou do meu projeto, me puxou para a linha, mudei várias coisas, e agora eu estou trabalhando com sociologia dos movimentos sociais, sociologia ambiental, então essas coisas, elas também se alteram ao longo do tempo, depender de qual professor que gosta do seu projeto, ou que você tem uma afinidade ali durante o processo das entrevistas, e às vezes isso pode acontecer. Mas é isso, assim, nós somos um eixo pequeno atualmente, mas que tem bastante trabalho, muita coisa, é um eixo muito amplo, né? Sociologia rural é uma área muito grande da sociologia, e que na UFPR tem essa tradição de trabalhar muito, muito colada com a sociologia ambiental, que é algo que já vem já da década de 90, então é mais ou menos essa a ideia. Mas era isso, acho que eu posso passar a palavra, acredito que para a Júlia, mas eu não tenho certeza. Boa noite, gente. Bom, eu me chamo Júlia, eu estou no segundo ano do mestrado em Sociologia, no eixo de Trabalho e Sociedade. A minha pesquisa é sobre a Política Nacional de Cuidados, né? O título é Política Nacional de Cuidados, Novas Condições para a Reprodução Social Brasileira. E eu vou colocar aqui no chat o que vocês encontram quando vocês entram no site e pesquisam sobre essa linha, esse eixo temático. Então, antes de eu começar, né, a professora Simone introduziu um pouco a história dessa linha de pesquisa, o Vinícius também comentou, mas só para contextualizar um pouco, eu não entrei no mestrado por essa linha de pesquisa. Não é ideal, não é o recomendado, mas não é o fim do mundo também se isso acontecer. Então, de repente, não é o comum, mas isso pode acabar acontecendo com vocês, e como o pessoal falou, não é tão fechado assim o que você vai. Às vezes as coisas mudam, né? Você começa achando que você vai pesquisar alguma coisa, e no meio do caminho as coisas acabam mudando, então isso é bem comum, assim. Então não é o fim do mundo, é uma coisa, essa parte é mais normal. Então, eu coloquei ali esse no chat essa lista, assim, que vocês conseguem ver uma lista de coisas que são pesquisadas, mas ali embaixo tem os docentes. E eu vou falar um pouco mais pensando nos professores. Então, primeiro ali está o professor Jaime. Ele está em vários eixos de pesquisa, como vocês podem ver, quando vocês abrem o site, ele está em vários, mas no trabalho é um que especialmente ele tem bastante orientação, assim. Então, ele trabalha com sindicalismo, que ele orienta uma aluna dele, também com condições de trabalho, saúde no trabalho, mas ele também poderia orientar outras coisas, como cuidado, trabalho de cuidado, a orientadora dele pesquisava isso, então ele tem uma gama de coisas que ele pode orientar. Ele é um professor que geralmente os alunos têm bastante contato. No caso do mestrado, a gente teve uma disciplina obrigatória com ele. Ele também é um professor que participa do Seminário Nacional. Enfim, várias questões assim. E ele tem um grupo de pesquisa, que é o LABET, Laboratório de Estudos Biográficos, Etnografias do Trabalho e Trajetórias Sociais. Daí ali tem o professor Márcio Moneta, que ele é meu orientador. Eu gosto muito dele, mas infelizmente ele não vai continuar orientando mais pessoas aqui na UFPR, né? Ele está em um processo de ficar só com a UFPE, que é a atual universidade que ele está trabalhando, né? Então, eu vou passar para a professora Maria Aparecida Bride, que ela, junto com o professor Márcio, meu orientador, eles têm um grupo de pesquisa, que é o GETS, que é o Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade. Então, nesse grupo de pesquisa, ultimamente, tem se estudado muito o tema da plataformização do trabalho.
especialmente em relação a entregadores de comida plataformizados, mas também outras formas de plataformização, que faz total sentido, né, com as condições do mundo do trabalho hoje. Mas, assim, o meu tema ele não tem a ver com isso, então meu professor consegue me orientar, a gente consegue ter discussões a respeito de outros temas, como identidade no trabalho, classes sociais, luta de classes, culturas operárias, enfim, diversas outras questões que a gente acaba vendo. Então, esses dois são os grupos de trabalho. Tem também ali a terceira professora, que é a quarta professora, que é a Tarcisa. Eu nunca tive aula com ela, não conheço muito ela, mas eu sei que ela é muito forte nas políticas públicas, acaba que ela está também aqui nessa linha. E também ela tem trabalho muito interessante com mulheres na Vila Zumbi. Daí acho que isso se relaciona mais com a questão do trabalho que ela pesquisa. E por fim ali tem o professor Sidney. Muitos dos alunos dele, dos orientandos dele, eles fazem parte de projetos do JETS. Então, a gente fez algumas atividades muito interessantes com os projetos e acaba que os alunos do professor Sidney, eles também entram, né, nessas atividades. Então, o professor Sidney, ele é do direito, ele faz parte da clínica do direito, e então ele tem mais essa relação com alguns alunos que vêm do direito. Então, direito do trabalho, questões de sindicalismo também, enfim, algumas orientações nesse sentido. E daí também aqui, se vocês olharem o edital, nesse eixo de pesquisa tem 3 vagas. E eu achei interessante colocar um pouco sobre os professores, que não é uma garantia que a gente vai ser orientado por um professor que a gente acha que vai quando a gente entra, assim. Às vezes a gente tem essa noção de que, meu trabalho ele é muito mais parecido com um professor X, mas isso não quer dizer exatamente que vai ser esse professor que vai orientar. Mas eu acho interessante a gente conhecer um pouco, saber um pouco das pesquisas dos professores, para ter uma noção, assim, e uma coisa interessante que eu achei quando eu estava fazendo o processo foi que eu participei de algumas aulas de alguns professores. Agora está num momento de matrícula, e às vezes a gente não tem tempo, né? Quem não mora em Curitiba fica mais difícil ainda, mas de repente, para tentar conversar com algum professor, para participar de alguma aula, eu acho que é uma coisa que é cabível, assim, nesse momento, dentro das possibilidades de cada um, assim. Mas eu acho que era isso que eu tinha para falar. Se tiverem qualquer dúvida, eu também estou à disposição. E obrigada, gente. Eu só quero pontuar também que a minha linha de pesquisa também, meu eixo temático também tem grupo de pesquisa. Tinha o grupo de pesquisa do professor Vitor, porque havia um grupo que estava órfão de professor. Nós tínhamos o professor Pedro Bodet na casa, ele faleceu, infelizmente, tem alguns anos, tanto que o programa tem uma sala em homenagem. E a galera que pesquisa violência, crime, sistema prisional ficou órfã. Né? E daí veio o professor Vitor e abraçou o pessoal, tanto da graduação, para quem faz a graduação nas Ciências Sociais na UFR, quanto o pessoal da pós, eu incluída, e ele está revivendo esse grupo de pesquisa. E também tem o grupo de pesquisa do professor Gediel, que é em Direitos Humanos. Então, tem esses 2 grupos de pesquisa dentro do eixo temático da Justiça Criminal e Violência. E eu quero avisar também que eu coloquei no chat o link de uma pasta no Drive que a gente criou com os editais de mestrado e doutorado, com os anexos, com as bibliografias do mestrado e do doutorado. No doutorado, tem uma bibliografia que a gente não conseguiu encontrar, porque é um livro recente. Então, o aluno que estiver interessado vai ter que procurar um pouquinho mais, ou talvez comprar o livro. E também tem uma pasta com os projetos de pesquisa da Edna, que ela vai falar um pouquinho com o grupo na quarta-feira, sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Tem o projeto da Ana, tem os meus projetos de mestrado e doutorado, para ser um modelo ali, para vocês pensarem como construir o de vocês. Ana. Não, só eu ia complementar que eu esqueci de mencionar na hora que eu fiz a apresentação, né, para ser bem objetiva, a quantidade de vagas no eixo de migrações internacionais.
e 3 vagas para o mestrado e 4 vagas para o doutorado. Acho que todo mundo já falou, acho que a gente tem esse momento de abrir para perguntas, né? Para o pessoal que tem dúvidas. Ou mais alguém ficou faltando falar? Nesse momento é o momento que nós estamos à disposição, né, para dirimir qualquer dúvida, porque eu acho importante, se vocês tiverem, senão podemos dar por encerrado, né? E avisando que amanhã terá o segundo dia com o Catiano, que falará sobre o edital, tanto do doutorado quanto do mestrado, né? Importante fazer leitura com antecedência para anotar as dúvidas e dificuldades que vocês têm com relação ao edital. Gente, pegando um ganchinho na fala da Claudina, é muito importante ler o edital com muita atenção. No processo agora do doutorado, teve muita gente eliminada, porque não se atentou ao que tinha que anexar na inscrição. Então, talvez o Catiano até possa falar um pouquinho sobre isso amanhã, mas teve muita gente eliminada por conta disso. Eu tentei o mestrado algumas vezes, até finalmente passar, e eu fui reprovada porque eu não li que o orientador que eu pretendia não tinha vaga. Então, é muito importante ler o edital com bastante atenção. E também pesquisar o currículo Lattes do professor, ver o que o professor orienta, o que o professor pesquisa, quais são as orientações que esse professor já teve ou tem, até porque vai ajudar vocês a construir o projeto de pesquisa de vocês, justificando, talvez o professor pesquisa, vamos supor, sistema carcerário, mas não tem pesquisas com imigrantes nessa área do sistema prisional. Então, pode ajudar também na justificativa do porquê a entrada no programa. Leandro. Deixa eu só... Pamela, tem o Giancarlo. Eu ia responder aqui a pergunta. Acho que Fique à vontade, Ana, pode ficar à vontade. Perguntaram sobre dúvidas no eixo de pesquisa, se poderia entrar em contato com o professor. Se vocês entrarem no site lá, que já foi disponibilizado, tem o link no site do nosso programa, vocês podem ver todas as informações sobre os professores, e lá tem o e-mail dos professores, que ficam responsáveis por essas linhas de pesquisa. Então, vocês podem encaminhar, assim, um e-mail para os professores, vocês podem tirar dúvidas, e aí perguntar a eles. Esse contato não é um contato que vai, de alguma forma, prejudicar vocês, pelo contrário. Mostra o interesse de vocês em conhecer o programa e conhecer a linha de pesquisa. Então, isso aí não tem problema nenhum. Leandro levantou a mão, pode falar. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, né? A minha dúvida, eu já estou conversando com alguns colegas meus, né? Eu sou aluno de mestrado da turma de 2023, sou colega de sala da Júlia, inclusive nós somos orientandos do mesmo professor, né? Professor Márcio. É uma decisão que eu preciso tomar daqui até o dia 23, as próximas semanas, sobre como seria esse prazo, esse processo de você sair do mestrado e ir direto para o doutorado, né? Como é que está isso no edital? Que ainda não tive tempo para ler o edital, né? De você, se a gente precisa cumprir os prazos com mais antecedência, tem que ser tudo meio que defendido no momento certo, se existe a possibilidade, porque ainda não sei se eu vou fazer o doutorado, né? Minha ideia era fazer ano que vem, né? Mas se meu orientador quiser me levar agora, né, para essa seleção, eu tenho que estar também preparado para esse processo, né? Então, eu preciso tomar essa decisão nas próximas semanas. No mais é isso. Obrigado. Eu vou responder aqui, mas eu queria que as meninas podem complementar, a Amanda, o Pamela e Claudina, e os demais que estão aqui, Júlia, Vinícius. Mas, assim, por experiência própria, eu saí do mestrado e já fui direto para o doutorado, eu nem respirei. Então, assim, eu concluí em 2024 e já entrei em doutorado em 2024. E uma das coisas, assim, qual é o problema? A vantagem, óbvio, que é você otimizar o seu tempo, né? Você já vai entrar numa outra pós e aí você vai concluir, digamos assim, mais rápido. Mas qual é o problema? Você tem que se atentar com os prazos.
O programa, ele disponibiliza você fazer o processo ainda no mestrado, desde que você, quando for fazer a sua matrícula, você tem que estar com a sua ata de defesa em mãos. Então, você tem que se atentar a isso, porque para não ocorrer nenhum tipo de problema, porque especialmente eu passei por uma situação que foi bem complicada, justamente por isso, porque eu não estava com a minha ata de defesa. Então, para não ocorrer situações de vocês terem que ficar indo atrás de secretarias, de coordenação, de professor, o interessante é que vocês vejam o limite de vocês e vocês se atentem às normas do edital. Então, assim, em hipótese alguma, o programa ele permite que você se matricule sem a sua ata de defesa do mestrado. Então, você tem que estar com a sua defesa. Então, se atentem a isso para não gerar nenhum tipo de problema futuro. Então, por experiência própria, eu prefiro que vocês tenham toda uma calma. Então, conversem até mesmo com o orientador de vocês. No seu caso, você pode conversar com ele e ver a melhor forma. Se você puder defender e já fazer a inscrição, ótimo. Então, se alguém quiser complementar o que eu falei, fiquem à vontade em relação ao edital. Eu estou com o edital em mãos, Leandro, e no artigo 7, que é onde está a documentação necessária, na letra F, cópia do diploma de documento comprobatório da conclusão do mestrado, parágrafo 2, das exceções. Para inscrição do doutorado será aceita a declaração com prazo de conclusão do mestrado. Então, você já tem que estar com a sua adequada, se possível, ainda esse ano, para não comprometer esse prazo, né, de você ser aprovado, porque todo o processo vai acontecer em 2024, diferente dos anos anteriores, que acontecia uma parte em um ano e terminava no outro. Esse ano é todo ele em 2024, então ele vai terminar, acredito que na primeira semana de dezembro. Então, você já tem que estar com a tua defesa ali praticamente agendada para poder fazer a tua matrícula no ano que vem, porque daí você vai precisar da ata, como a Ana disse. Então, tem que estar tudo certo, você já tem que estar qualificado e continuar escrevendo. É isso. Mais alguém, pessoal, com alguma questão? Eu acho que a Amanda tem uma pergunta no chat. Dá uma olhadinha. Ela pergunta se existe a possibilidade de termos acesso a perguntas e respostas anteriores da prova, só para ficar por dentro do modelo. Então, no doutorado, no ano passado, edital de 2023, não teve prova. Então, a gente não tem como disponibilizar. O do mestrado, quando eu entrei, era pandemia, então foi um pouquinho diferente do processo que é agora. A gente teve um mês para fazer a prova. Aí eu até posso disponibilizar a pergunta, mas eu acredito que está muito diferente agora. Não sei para as meninas do mestrado que entraram esse ano, como é que foi né, as questões, se é uma ou se é duas, se são mais questões para serem respondidas, mas quando eu entrei no mestrado era uma questão e a gente teve um mês para elaborar. Eu acho que a gente pode conversar, né, na organização para entender melhor como funciona essa questão, se enfrente alguma política do edital, dos editais anteriores ou do próprio PPG Sócio, e a gente traz isso amanhã ou no outro dia, né, se for possível. Mas daí a gente deixa isso anotadinho e traz nos próximos dias, Amanda. Só respondendo aqui, alguém perguntou sobre essa questão das bibliografia obrigatória. No próprio edital, pelo menos no edital que eu entrei, né, de 2024, indicava alguns teóricos que a gente precisava, pelo menos, dominar. E esse domínio, digamos assim, você pode mencionar tanto no seu texto, quanto você tem que ter, pelo menos, na sua fala, durante a entrevista. Então, no próprio edital, eles já indicam algumas leituras e, por exemplo, alguns tipos de teóricos que você poderia já ter ali a compreensão. Pelo menos no edital que eu entrei, isso era bem explícito. Então, é bom você ter esse cuidado. Obviamente que você tem a sua liberdade de construir seu projeto e colocar os teóricos que você tem interesse e já estudou, mas é bom você, pelo menos,
ter essa noção e colocar um ou outro que o edital ele vai te orientar. Sim, tem a prova Até escrita, o doutorado. Vai ter prova esse ano, né? Esse ano vai ter prova de doutorado escrita também, doutorado e mestrado. E até cada tema de pesquisa, né, tem a sua bibliografia que é essencial para conseguir compreender, seja de clássicos ou contemporâneos, e até para cuidar, para não colocar um autor que não conversa com o outro, ou que são duas linhas de pensamento diferente para um mesmo tema. Então, também é importante levar isso em consideração. Isso, novamente, consultar o lápis do professor, ver o que ele está orientando, tentar baixar o que for possível de trabalhos, né, já concluídos, para ver quais autores esse orientando utilizou. Ele utilizou Foucault, utilizou Butler, utilizou Goffman, não usou Marx, enfim, até para tentar ver qual é a linha de pensamento que esse professor tem, né? Boa noite. Estou achando bem interessante essa oficina, praticamente, né? E sobre esse ano, de 23 para 24, eu acho que foi bem importante ler bem o edital. Eu entrei nessa turma. Também a entrevista eu achei que é bem importante e o projeto, não é? Bem alinhado com o seu eixo. Se o professor tem vaga, né? Então, acho que esses 3 pontos, além da prova, né? Eu não li o edital do próximo, né? Mas esses quesitos eu achei bem importante. Tem um cronograma bem justo, você tem que estar muito atento. E ainda assim, a gente lendo bem, às vezes escapa alguns tomates. Então, tem que ficar muito atento. Temos mais dúvidas? Opa, desculpa. Não, isso mesmo, Vera. Se não tiver mais dúvidas, eu acho que hoje dá para encerrar, né? E amanhã. Eu só tenho mais uma colocação, que quem ainda está em dúvida como construir também o projeto, a gente está com matrícula aberta, né, para o nosso próximo semestre, e daí lá tem algumas disciplinas e os professores já colocaram o programa, então já tem a bibliografia disponível, também dá para consultar, me interessa por violência. Vai ter uma disciplina de violência com o professor Vitor, então ali tem alguns dos textos que ele vai trabalhar, talvez ajude na construção. Estou um pouco inseguro, talvez não queira tentar, estou aqui só para ver como é que é, tento fazer uma disciplina das optativas também, como ouvinte ou como aluno especial, que são algumas possibilidades de também ir conhecendo o programa. Eu fiz algumas também quando estava tentando o processo do mestrado, fiz gênero e fiz mais algumas, para ver como é que era o programa mesmo por dentro. Eu acho que é isso, então a gente pode encerrar a chamada de hoje e amanhã a gente volta com o edital e também respondendo algumas dúvidas que foram colocadas nas inscrições. Daí a gente fez um compilado para poder responder. Agradeço a participação de todos, boa noite. Boa noite. Só lembrando que amanhã é às 4, não às 19. Ótimo, bem lembrado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado aí, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.